Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@magis.com.br, pensamento@magis.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o pagamento do adicional de insalubridade ou de periculosidade, que tem direito os trabalhadores da área de risco. O nosso entrevistado é o juiz Geraldo Magela Melo, do TRT de Minas Gerais, da Vara do Trabalho, primeira Vara do Trabalho de Sete Lagoas. Doutor Geraldo, então, no bloco anterior, deixei uma questão para o senhor sobre a respeito da obrigação. Quando a empresa desconhece essa obrigação do pagamento do direito, o que fazer nesses casos? Eu tenho aqui uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que aponta que menos da metade dos trabalhadores da área de risco, 43,2%, recebe o adicional de insalubridade. O primeiro passo do trabalhador é, se ele tem uma categoria organizada, né, se ele tem um sindicato que o represente, buscar o sindicato. O sindicato tem dever, né, legal e constitucional de assistir o trabalhador. Então, o sindicato deve verificar a atividade que ele está fazendo, né, e requerer ao Ministério do Trabalho e Emprego uma perícia no local, no ambiente de trabalho. O sindicato pode representá-lo na justiça também? Também. E se a empresa, mesmo assim, não quiser pagar o adicional de salubridade, o sindicato pode representar esse trabalhador ou o conjunto de trabalhadores, né? A todos os trabalhadores, por exemplo, de um hospital que não está pagando o adicional de salubridade. Todos podem ser, né, substituídos na justiça pelo sindicato. O sindicato ajuiza uma ação pleiteando o adicional de salubridade para todos os trabalhadores, se é possível. Ou se o trabalhador realmente não quer ou não possui um sindicato organizado, ele pode, ou por meio de advogado, ou sem advogado, porque na Justiça do Trabalho é possível, né, se ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, basta o trabalhador comparecer na Justiça do Trabalho para requerer o ajuizamento de uma ação, pleiteando em face da empresa, né, que ela pague o adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme o caso, para aquele trabalhador. Existem muitas ações na justiça cobrando esse direito? Inúmeras, inúmeras. Mas tem uma área mais comum? Eu atuo numa cidade que é Sete Lagoas e tenho a metalurgia muito forte. E a metalurgia siderúrgica é um ambiente que tem poeira, calor, ruído. Eu até brinco. Uma soma de fatores. É uma soma de fatores, né? E o calor é muito intenso na área de trabalho. Então, a metalurgia, as próprias fábricas de automóveis, em Sete Lagoas também tem uma, né, que se desenvolve muito pintura, graxa, óleo, produto químico, que geram direito ao adicional de salubridade. Nesse caso, quando o juiz, a juíza vai decidir uma questão como essa, se não está na lei, não está regulamentado, ele recorre a um perito para ajudá-la a decidir sobre isso? Não, o adicional de salubridade e o periculosidade, eles só são pagos se estiver regulamentado na lei. Tá? Tem que estar regulamentado na CLT e estar regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas o juiz não tem condição de, só pelas partes estarem falando, averiguar se aquele ambiente de trabalho realmente tem o benzeno, né, se tem aquele agente nocivo no ambiente de trabalho. Por isso, o juiz nomeia um perito da confiança dele, que é um engenheiro do trabalho ou um médico de segurança do trabalho, que vai ao local, que vai na empresa, e aí ele, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, faz um laudo atestando, olha, naquele ambiente de trabalho é presente o mercúrio, é presente o benzeno, ou o ruído é muito elevado e realmente faz jus o trabalhador àquele adicional. Muito bem, eu vou ampliar nosso debate, chamando agora os estudantes da Faculdade de Direito UniBH para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Em uma relação trabalhista em que foi postulado o adicional de salubridade ou de periculosidade, ocorrendo a revelia, poderá o juiz condenar como verdadeiras alegações do reclamante, dispensando a realização de perícia? Bom, a revelia, Patrícia, ela é a parte, né, a empresa ré, que é a reclamada na Justiça do Trabalho, ela não compareceu na audiência inicial, ela deveria ter comparecido e não compareceu. Como regra, qual vai ser o entendimento do juiz? Ele considerar verdadeiros os fatos que aquele trabalhador tiver alegado, né? Essa é a regra da revelia. Só que na perícia, no caso de insalubridade e periculosidade, o Tribunal Superior do Trabalho, depois de inúmeras discussões jurídicas sobre isso, entendeu que não,
que é necessário, ainda que haja revelia, ser feita uma perícia no local de trabalho, no local daquele trabalhador e averiguar na prática, na realidade, se realmente tem o agente insalubre alegado. É possível o juiz condenar ao pagamento do adicional de insalubridade por um agente nocivo que não conste na NR15? Marcela, a CLT ela delegou para o Ministério do Trabalho e Emprego a possibilidade de regulamentar os agentes nocivos no ambiente do trabalho. Então, quem diz qual é o agente nocivo no ambiente do trabalho é o Ministério do Trabalho e Emprego. E ele faz isso por meio da NR15, muito bem lembrado por você, que é a norma regulamentadora 15. Só se estiver na NR15. Se não havendo previsão na NR15, não é cabível a condenação no pagamento do adicional de insalubridade. É possível acumular o adicional de insalubridade com o de periculosidade? Yasmin, os adicionais, eles são, todos e qualquer adicional, eles visam retribuir o trabalhador por ele estar trabalhando em alguma condição prejudicial a ele. Como regra, os adicionais se acumulam, né? A única exceção em direito, que sempre tem uma exceção, é o adicional de insalubridade ou periculosidade. Se o trabalhador trabalha em um ambiente que é insalubre e também é periculoso, ele vai ter que optar qual ele vai querer receber. E aí ele vai optar de acordo com a empresa mostrando para ele qual é o mais vantajoso economicamente, se é o de periculosidade ou de insalubridade. Aí o trabalhador opta, um dos dois, tá? Então, se o trabalhador estiver laborando, por exemplo, fazendo horas extras, ele recebe o adicional de horas extras, né? Se ele trabalha no ambiente fazendo horas extras à noite, recebe horas extras mais adicional noturno, e se o ambiente for insalubre, ele recebe horas extras, adicional noturno e insalubridade. Agora, se o ambiente é insalubre e periculoso, não, o trabalhador recebe ou um ou outro. Essa é a regra. E o critério não pode ser sempre financeiro, né, doutor? O critério é financeiro, favorável ao trabalhador. O que for mais benéfico a ele, financeiramente, é que vai prevalecer no caso concreto. Muito bem, agradecer então a participação aí dos estudantes da Faculdade de Direito UniBH. Doutor Geraldo, além do pagamento do adicional de insalubridade, também a empresa tem que dar para o trabalhador, o operário, as condições de trabalho adequadas para ele evitar que ele se acidente também. O senhor falou de equipamentos de proteção no bloco anterior, mas treinamento também é importante, não é? As empresas hoje, elas têm que instalar, né, um programa de gerenciamento dos riscos no ambiente do trabalho. Elas têm que fazer esse programa e gerenciar isso. E uma das etapas dos programas de gerenciamento dos riscos do trabalho é os exames admissionais, né, e depois os treinamentos. A empresa tem que treinar o trabalhador, porque não basta só fornecer o EPI. Não adianta você entregar ao trabalhador um protetor auricular sem orientar que ele deve utilizar, que se ele não utilizar ele vai ficar surdo, né, que aquilo vai trazer prejuízo à saúde para ele e tem que fiscalizar. Né? Se ele está com o EPI, com o protetor auricular, como a gente vê em aeroportos, o trabalhador pendurado com ele aqui, naquela área com ruído extremamente elevado, né? Aquilo vai causar surdez a ele. Então, qual que é o papel da empresa? Fornecer o EPI, está sempre trocando, se estragou, né, se deu defeito, troca para o trabalhador, mas oferece cursos, orienta ele, né, faz todo dia uma reunião também, inicial, né? E cobra a utilização efetiva. Vou fazer um novo intervalo, doutor Geraldo. Então, no bloco seguinte, a gente fala então sobre a questão do adicional, aliás, do adicional não, agora da aposentadoria especial para quem já recebe o adicional de insalubridade ou de periculosidade. A gente volta em instantes.